As forças armadas chinesas estão sendo desmanteladas por dentro, enquanto o líder do país, Xi Jinping, realiza expurgos em grande escala de oficiais de alto escalão. Ninguém parece estar seguro, já que até mesmo generais mais respeitados, com décadas de experiência, estão sendo afastados. Xi acredita que isso vai ajudar a criar um exército mais leal, moderno e eficaz. Ele está errado. Diversos especialistas, por outro lado, argumentam que suas atitudes estão destruindo a força fundamental e a coesão das Forças Armadas, fazendo com que o Exército de Libertação Popular, o ELP, retroceda várias décadas, e mergulhando as Forças Armadas chinesas em uma crise da qual talvez nunca se recuperem. Para entender essa história, a primeira pergunta é: por quê? Porque justamente quando a China está expandindo suas forças armadas, construindo a maior marinha do mundo e projetando mais poder do que nunca, Xi Jinping arriscaria desestabilizar suas próprias forças armadas. A resposta, de forma bastante simples, se resume a controle. Em 2017, durante o 19º Congresso do Partido, Xi apresentou planos para a construção de uma força militar verdadeiramente de classe mundial. Até 2020, ele queria que as forças terrestres do EPL se tornassem totalmente mecanizadas, com veículos blindados de ponta e tecnologias de informação avançadas, abrindo novas capacidades estratégicas. Até 2035, ele prevê que a modernização completa das Forças Armadas estará concluída. E até 2049, que também é o 100º aniversário da fundação da República Popular da China, o status de classe mundial terá sido alcançado. Por meio da modernização e do investimento em sistemas de última geração, Xi espera ver as Forças Armadas chinesas alcançarem seu potencial e se tornarem uma das forças de combate mais temidas já reunidas. Talvez nunca consiga igualar as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas Xi quer pelo menos diminuir a diferença entre as duas nações. Isso, em teoria, dará à China mais poder e liberdade para perseguir seus objetivos estratégicos de longo prazo, como a tão comentada reunificação com Taiwan, com menos risco de interferência dos inimigos do país. Mas Xi não quer apenas um exército mais poderoso e de alta tecnologia. Ele também quer um que eleve os padrões de disciplina, profissionalismo e lealdade. Ele quer um exército que nunca diga não, em que todos os membros, dos recrutas aos oficiais de alta patente, estejam totalmente comprometidos com a causa e dispostos a obedecer a qualquer ordem do partido governante, sem questionar ou hesitar. Um exército que ele, e somente ele, controla. Não há espaço em um exército assim para pessoas de pensamento independente, para pessoas que possam perturbar a ordem ou ir contra a corrente. E por isso, esse tipo de pessoa está sendo removido sistematicamente enquanto falamos. Já estamos na Terceira Guerra Mundial? Dependendo do que lemos, parece que vivemos realidades diferentes. Hoje, o difícil nem é acompanhar as notícias, é descobrir o que realmente é verdade. Veja essa história, coberta por quase 200 fontes de todo o espectro político. Ela relata que as Forças Armadas dos Estados Unidos dizem que seu bloqueio aos portos iranianos interrompeu completamente o comércio em 36 horas. Um dia antes, outra matéria, coberta por quase 80 fontes majoritariamente de esquerda, afirmou que o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz foi pouco afetado no primeiro dia do bloqueio. Afinal, qual é a verdade? Paralisação total ou quase nenhuma interrupção? Ou ambas podem ser verdade? Essa cobertura dividida é exatamente o motivo pelo qual usamos o Ground News para nos manter informados sobre os vários conflitos ativos acontecendo ao redor do mundo. Se você visse só uma dessas manchetes, teria uma perspectiva e compreensão totalmente diferente do que ocorre. O Ground News reúne milhares de notícias todos os dias e as organiza por tópico, mostrando o viés, a confiabilidade e a propriedade de cada fonte, para que você possa ver todos os ângulos em um só lugar. Um recurso que temos usado muito é o Blind Spot. Ele exibe notícias amplamente cobertas por um lado do espectro político, mas pouco comentadas pelo outro. Independentemente da sua posição política, sair da bolha proporciona uma compreensão mais precisa do que acontece, o que é fundamental para atravessar a névoa da guerra. Então acesse ground.news/The Military Show ou escaneie o código QR para obter 40% de desconto no plano Vantage de acesso ilimitado. E isso faz o preço ficar menor do que o de uma xícara de café. Então, experimente o Ground News você mesmo. Começando em 2022 e continuando até 2026, Xi Jinping orquestrou uma purga sem precedentes na liderança militar da China, com mais de 100 oficiais de alta patente,
e dezenas de generais e tenentes-generais removidos de seus cargos, além de dezenas de outros atualmente considerados desaparecidos ou sob investigação. Esses não são só oficiais aleatórios ou de baixo escalão, mas sim alguns dos líderes militares mais experientes da China. No final de 2024, por exemplo, o ex-ministro da Defesa do país, Wei Feng, foi investigado por acusações de corrupção e acabou sendo expulso do Partido Comunista Chinês, o PCC, tendo seu posto de general na Força de Foguetes revogado. O sucessor de Wei, Li Shanfu, também desapareceu misteriosamente da vida pública em 2023, antes de ser removido do cargo e expulso do partido, estabelecendo um recorde como ministro da Defesa Nacional, com o mandato mais curto da história. Li Yuchao, comandante da Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular, foi outro grande nome a cair, sendo oficialmente expulso do partido em julho de 2024. E em 2025 a purga ganhou ritmo, com vários generais, incluindo Yi Weidong e Miao Huao, sendo acusados do que o Partido Comunista Chinês chamou de crimes extremamente graves. 2026 não mostrou sinais de que essa tendência esteja diminuindo. Na verdade, em janeiro, a China anunciou a remoção de 2 dos principais generais de sua Comissão Militar Central, Liao Zhenli e Jiang Yoxa. Liao dedicou toda a sua vida à carreira militar, alistando-se no EPL em 1983 e se formando na Universidade Nacional de Defesa do EPL um ano depois. Ele passou a desempenhar um papel fundamental nos conflitos sino-vietnamitas, que duraram durante toda a década de 1980 até 1991, ajudando notoriamente a defender a linha contra nada menos que 36 ataques vietnamitas distintos. Ao passar dos anos, ele subiu de patente, tornando-se chefe do Estado-Maior do 65 Exército de Grupo, em 2009. Chefe do Estado-Maior da Polícia Armada do Povo, em 2015. Chefe do Estado-Maior da Força Terrestre do EPL no mesmo ano. E, em 2023, chefe do Estado-Maior do Departamento de Estado-Maior Conjunto da Comissão Militar Central. Zhang teve uma carreira igualmente bem-sucedida. Filho do general Zhang Zhongshen, outro líder altamente bem-sucedido e condecorado do EPL, Zhang ingressou nas Forças Armadas em 1968 e lutou na Guerra Sino-Vietnamita. Lá, quando tinha na faixa dos 20 e poucos anos e servia como comandante de companhia, Zhang demonstrou um nível notável de aptidão tática, muito acima do esperado para a idade. Sua unidade ficou imobilizada sob fogo inimigo ao tentar atacar uma posição fortificada no topo da colina. Entendendo que quaisquer tentativas adicionais de um ataque frontal certamente fracassariam, Zhang fez um pedido ousado. Ele solicitou um batalhão, 4 vezes maior que sua unidade, para uma manobra de flanco na selva. O comandante do regimento acabou aprovando o pedido e o ataque surpresa funcionou. As defesas vietnamitas foram rompidas e os soldados chineses comemoraram uma vitória valiosa. Apenas 5 anos depois, Zhang estava no comando do ataque principal na Batalha Laosiana, o maior confronto de toda a guerra de fronteira sino-vietnamita. Mais uma vez, suas táticas foram ousadas e ambiciosas. Sua estratégia, que envolveu o primeiro plano completo de coordenação entre infantaria e artilharia do exército desde a Revolução Cultural, contou com um apoio massivo de artilharia, muito além do que qualquer comandante de regimento normalmente pediria ou teria direito. Mas, mais uma vez, funcionou. Mesmo diante de um grande contra-ataque vietnamita, os homens de Zhang resistiram a 6 regimentos inimigos, principalmente devido ao apoio da artilharia. Ele provou suas habilidades e conquistou as muitas promoções que vieram depois, com Zhang tornando-se major-general em 1997, tenente-general em 2007 e general em 2011. Em 2017, ele foi agraciado com o prestigioso cargo de vice-presidente da CMC, mas no final de 2025, ele desapareceu da vida pública. Em janeiro, ele e Liao foram oficialmente removidos de seus cargos, tornando inúteis todos os anos de experiência deles. Todo o serviço, sacrifício e prestígio deles foram apagados da noite para o dia. Xi e seus apoiadores mais leais vão argumentar que tudo isso foi por uma causa nobre. A versão oficial do partido é que essas remoções em massa de altos oficiais militares não fazem parte de uma purga política. Elas são simplesmente resultado de Pequim reprimindo a corrupção. O Partido Comunista Chinês afirma que o Exército de Libertação Popular enfrentava um grave problema de corrupção, com oficiais desviando fundos, comprando promoções e falsificando documentos. Há evidências que apoiam esse argumento. Como dizem os apoiadores de Xi, um exército corrupto nunca atingirá o status de classe mundial que a China busca. As Forças Armadas jamais alcançarão altos padrões de credibilidade e qualidade se estiverem repletas de oficiais que mentem, roubam e trapaceiam frequentemente.
Como resultado, o partido diz que não teve outra opção a não ser investigar e punir aqueles que violaram as regras. O PCC também argumenta que o partido deve sempre manter o controle total sobre as Forças Armadas. Não pode haver risco de golpes de Estado ou cadeias de comando fragmentadas, o que seria outra suposta justificativa para a remoção contínua de oficiais de alta patente e sua substituição por figuras talvez menos experientes, mas vistas como mais leais e confiáveis. Muitos analistas, no entanto, argumentam que a posição do partido não resiste a um escrutínio minucioso. A Fundação Jamestown, por exemplo, publicou uma análise extensa intitulada "As diferenças de Zhang Youxi com Xi Jinping levaram à sua purga", usando dados de fontes abertas de várias fontes oficiais chinesas para argumentar isso. As acusações contra Zhang e outros envolvidos na purga estão mais ligadas a divergências com as políticas de Xi Jinping do que à corrupção. Ou seja, o relatório observou que tanto Zhang quanto Liu resistiram a diretrizes que consideravam irreais, especialmente em relação a uma possível invasão de Taiwan até 2027, com Zhang argumentando que 2035 era uma meta muito mais realista. Parece, portanto, que Xi não está necessariamente punindo a corrupção, mas sim a desobediência, eliminando qualquer um que ousasse se levantar e dizer não para ele. Como diz Helena Legada, pesquisadora da Merix, as narrativas oficiais após a expulsão de Zhang e Liu deixam claro que as demissões foram de natureza política e baseadas em uma falta percebida ou real de lealdade a Xi e seus objetivos. Mas ao eliminar aqueles que poderiam desafiá-lo, muitos analistas argumentam que Xi está tornando o EPL significativamente mais fraco e minando suas próprias aspirações de ter um exército de classe mundial. Antes de analisarmos isso, é por isso que fazemos o programa The Military Show, para explicar como o poder realmente se move. Se você é novo, inscreva-se para não perder as novidades. À primeira vista, parece que Xi está tanto eliminando oficiais corruptos, quanto se livrando de pessoas que poderiam minar sua autoridade no futuro, nesse processo. Ao analisar melhor, o real objetivo dele fica evidente. Ele não está apenas mirando em indivíduos, ele está mirando nas conexões, nas redes informais, mas importantes, de poder que ligam diferentes pessoas e grupos dentro das Forças Armadas, conhecidas em chinês como guanxi. Esse tipo de rede existe de alguma forma em todas as Forças Armadas ao redor do mundo. Elas são uma consequência natural e quase inevitável de como o mundo militar funciona. Soldados que se alistam juntos e fazem o treinamento básico na mesma instalação sempre criam um certo senso de camaradagem, por exemplo. Oficiais superiores frequentemente orientam os soldados mais promissores sob seu comando e mantêm contato com eles, mesmo que esses soldados sejam transferidos para outras unidades ou locais ao longo de suas carreiras. Pessoas que servem juntas naturalmente desenvolvem laços e geralmente estarão dispostas a ajudar ou cuidar umas das outras no futuro, caso surja a oportunidade. Então, mesmo que as Forças Armadas, no papel, pareçam funcionar puramente de acordo com patentes, ordens e cadeias de comando formais, existe também uma camada subjacente de relacionamentos que influencia como as coisas realmente funcionam. Isso é ainda mais verdadeiro para a complexa força militar da China, onde guanxi não são reconhecidos nem regulamentados oficialmente, mas influenciam silenciosamente o funcionamento do sistema. Se o soldado chinês tem um problema, pode preferir evitar canais oficiais devido a atrasos e burocracia. Em vez disso, ele pode procurar seu antigo comandante para pedir conselhos ou entrar em contato com um ex-companheiro de esquadrão. Do ponto de vista do pessoal, há inúmeros benefícios nesse sistema. Membros das Forças Armadas que se conhecem e confiam costumam se ajudar de forma mais rápida e simples, sem precisar enfrentar burocracia e processos de aprovação. Guanxi permite a confiança, promove a comunicação e compensa as estruturas excessivamente rígidas e estritas hierárquicas que existem dentro do EPL. Escrevendo para o War on the Rocks, o pesquisador da Jamestown Foundation e especialista em assuntos militares chineses, Christopher Nye, observa: na China, confiar em redes informais é assim que um oficial realmente navega pelo sistema. É um mecanismo pelo qual alguém garante uma promoção, obtém proteção política durante uma investigação e até negocia para comandar no campo de batalha ou priorizar munição. Esses guanxi convergem para uma estrutura mais ampla, a infraestrutura essencial de clientelismo que oferece a segurança e os recursos necessários para funcionar dentro de um Estado-partido totalitário. Foi graças ao guanxi, por exemplo, que Zhang Youxi conseguiu aprovação quando solicitou um batalhão completo de reforços e todo o apoio de artilharia que queria durante a Guerra Sino-Vietnamita. Ele era filho de um general famoso e muito respeitado. Tinha uma rede de conexões e pediu alguns favores a pessoas que conheciam o nome de seu pai.
Depois, Zhang seguiu usando suas conexões para atingir seus objetivos. Enquanto comandava a região militar de Shenyang no final dos anos 2000, ele liderou um programa de habitação militar que usava terrenos militares para firmar grandes acordos de construção entre governos locais e incorporadoras. Isso beneficiou muito o pessoal militar, garantindo moradia essencial para milhares de oficiais. E Zhang fez isso contornando restrições formais que normalmente tornariam isso quase impossível. Diversos casos semelhantes ocorreram na história militar chinesa, em que redes pessoais permitiram ao pessoal superar burocracias ou conquistar feitos impossíveis seguindo apenas as regras do sistema. Comandantes de alto escalão, por exemplo, conseguiram reconhecer os recrutas mais talentosos e ambiciosos dentro de suas próprias redes Wanxi e elevá-los a cargos mais altos. Oficiais também aproveitaram suas conexões para ajudar em tudo, desde a aquisição de armas até a coordenação entre departamentos. Cínicos poderiam dizer que esse tipo de conexão gera parcialidade ou desequilíbrio na máquina militar. Os que compreendem melhor dirão que essas redes são subprodutos naturais e saudáveis dessa máquina, resultado inevitável da dedicação às Forças Armadas. Soldados de todos os níveis sempre criarão laços com quem está ao redor. E um oficial que cumpre seu dever, orienta subordinados, recompensa aqueles que se dedicam e cultiva confiança entre diferentes departamentos, não quebrou nenhum tipo de código. Eles fizeram o melhor possível com a função que receberam, mas Xi não vê a situação dessa forma. Como Nai observa, o líder da China tem uma tendência a ver redes informais com suspeita constante. Para ele, sempre há algum nível de risco associado ao Guanxi. Se oficiais de alta patente criarem suas próprias panelinhas, podem consolidar poder para desafiar ordens do partido ou influenciar as forças armadas, como eles acharem melhor, não como ele achar melhor. O exército ideal de Xi Jinping é aquele em que o alto comando é atomizado, com oficiais e autoridades competentes, substituíveis e ferozmente leais a ninguém além do líder supremo. Ele não quer que eles criem conexões entre si ou quebrem as regras de vez em quando para ganhar tempo ou ajudar uns aos outros. Ele quer um sistema rigorosamente regulamentado e perfeitamente previsível, onde cada membro do pessoal, não importa sua experiência ou senioridade, faça exatamente o que lhe for ordenado, todas as vezes. Por isso, ele elimina quem não se encaixa nessa visão e destrói as redes informais ao mesmo tempo. Ele acredita ser a decisão certa para atingir seus objetivos, mas provavelmente está causando mais mal do que bem. Porque quando você se livra de tantos oficiais superiores em um período tão curto de tempo, você não está apenas eliminando indivíduos, mas destruindo o próprio sistema que eles mantinham unido. Esses não são soldados de baixo escalão. São profissionais com décadas de experiência em comando e históricos comprovados de competência e sucesso nos mais altos níveis. Esse tipo de experiência e as habilidades que vêm com ela não surgem do dia para a noite. Não existem substitutos prontos para chefes de Estado-Maior apenas esperando nos bastidores, aptos para ocupar cargos de alto escalão em uma das maiores forças militares do mundo, para supervisionar operações complexas, coordenar estratégias entre diferentes ramos e tomar decisões de vida ou morte sob pressão. Xi investiga, prende e expulsa as pouquíssimas pessoas capazes de exercer essas funções no padrão de excelência que ele almeja. Ele troca essas pessoas por outras mais leais e menos propensas a traí-lo, mas que não têm o mesmo nível de confiança, autoridade e respeito. Novos comandantes assumem cargos desconhecidos, herdando organizações que não criaram e equipes que não confiam totalmente neles, sendo forçados a seguir regras rígidas, onde um erro pode encerrar suas carreiras. O que acontece a seguir? Esses novos comandantes se tornam excessivamente cautelosos. Eles agem com o máximo cuidado, constantemente com medo de tomar a decisão errada, dizer algo errado ou até mesmo serem vistos com a pessoa errada. Eles verificam tudo 2 vezes, evitam riscos mínimos e seguem procedimentos rigorosamente. Com o tempo, isso influencia a cultura das Forças Armadas chinesas. É provável que chegue um momento em que todos estarão mais preocupados com a sobrevivência do que com desempenho ou excelência. E quando isso acontecer, o próprio poder que a China quer projetar inevitavelmente começará a desmoronar. Porque a guerra moderna exige rapidez, iniciativa e decisões ousadas. Mas a China monta um exército sem esses 3 fatores-chave. Um exército lento, hesitante e dominado pelo medo. Quanto mais Xi seguir por esse caminho, pior pode ficar. Com o aumento da disciplina e lealdade do exército, a honestidade tende a diminuir.
o feedback real vai sumir, vozes dissidentes serão silenciadas e ninguém mais vai querer se manifestar para apontar más ideias ou possíveis falhas em planos. Xi terá um exército de bajuladores elogiando cada movimento, com medo de mostrar qualquer discordância. Essa dinâmica é muito perigosa, pois sem alguém para dizer a verdade, a China pode tomar decisões militares importantes baseadas em mentiras. À medida que ele se torna mais confiante nas capacidades do seu país, por exemplo, Xi poderia lançar um ataque contra Taiwan ainda mais cedo do que o esperado, o que poderia facilmente se tornar o estopim para um conflito muito maior, envolvendo outras nações de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos e a Europa, e potencialmente desencadeando um conflito global, como o mundo tem tentado evitar por tantas décadas. E tudo isso por causa da arrogância de um homem, uma incapacidade de lidar com a simples ideia de alguém ameaçar sua dominação. Xi Jinping quer construir o exército perfeito, uma força moderna, disciplinada e leal, até demais. Ele está fazendo tudo ao seu alcance para conseguir isso, removendo aqueles que vê como rivais, centralizando a autoridade e remodelando o sistema de cima para baixo. Mas ao eliminar a chamada corrupção, ele também está erradicando a flexibilidade. Ao destruir redes informais, ele está acabando com a confiança, e ao exigir lealdade, ele está desencorajando a honestidade. E os efeitos disso podem não ser tão perceptíveis em tempos de paz. Mas quando o conflito chegar, o que quase certamente vai acontecer, o dano que ele causou será impossível de esconder. Agora, para uma análise mais profunda de como o EPL está longe de ser tão poderoso quanto Xi gostaria, assista a este vídeo, que explora como o Japão expôs fraquezas críticas na postura militar da China. Ou veja este vídeo para entender como as inovações da China raramente correspondem às expectativas, já que um dos melhores sistemas de defesa antiaérea da China falhou no Irã. Por fim, inscreva-se no canal para mais informações, análises e reportagens sobre temas militares globais.